Então, meu nome é Marcos, né? Marcos Faber, normalmente eu sou conhecido assim. Fui colega do Ismael, do Ismael Wolf, né? Na FAPA, durante. Faz tempo, hein, Ismael? E a gente cursou a história junto aqui em Porto Alegre, né? Eu estou falando aqui da Grande Porto Alegre, de Cachoeirinha, mas. E nós tivemos umas experiências muito legais ali, fizemos uma amizade muito grande ali naquele período. E agora o Ismael entrou, ele, claro, a gente ainda mantém algum contato ali, né, via rede social, de vez em quando conversa, a gente tem digamos, um projeto que eu iniciei, que até posso falar um pouquinho dele aqui, que é a Revista Historiador, que depois, hoje, o Ismael está encabeçando, né, eu comecei ela lá em 2008, ali, com um grupo de colegas da FAPA, e durante muito tempo, ali, acho que 11 anos, eu fiquei tocando a revista sozinho, praticamente, assim, né, tinha ali convidados, alguém que me auxiliava ali com a revista, né, uma revista acadêmica, e acho que faz uns 3 anos atrás, o Ismael assumiu a revista junto com um outro ex-colega nosso lá, o Carlos, e eles tocam a revista, né? Então, até aproveito essa história da revista aí para falar um pouquinho da minha trajetória, por que eu fui chegar, por exemplo, no cinema, tá? Porque eu sou formado em História, né? Professor de História, apesar de, como acontece muito em rede pública, assim, eu já dei aula de filosofia, aula de sociologia, aula de ensino religioso, aula de artes, né? Já rodei bastante aí. Hoje eu dou aula de história e de geografia, né? Até me descobri como professor de geografia e tô gostando muito de dar aula de geografia. Já faz alguns anos, né, que eu tô lecionando geografia. Mas assim, eu tenho uma conexão não, mas uma ligação muito forte com o cinema, né? Mas também não com a informática em si, porque eu nunca fui muito ligado à informática, tá? Nunca desenvolvi muito esse lado aí, mas eu sempre gostei muito da comunicação que a internet, principalmente, ela proporcionou. Então eu comecei a trabalhar, antes ainda de entrar na faculdade, comecei a trabalhar na empresa, a Claro, hoje a Claro, essa Claro brasileira inteira, né? Mas na época ela era local aqui, se chamava na época Claro Digital, e eu fui trabalhar lá em 1999, olha só, 25 anos atrás. E aí eu cheguei na empresa e eles tinham banda larga, né? Numa época que nem se usava esse termo, né? Mas era o equivalente a uma banda larga. A internet ainda discada naquele momento lá. E aí eu descobri a internet, assim, como de verdade navegar, né? Não era aquela coisa do discado ali que tinha que entrar após a meia-noite e tal. Então eu tive um contato ali numa época que quase ninguém tinha contato com a internet. Eu conheci aquele mundo ali, podendo explorar ele de verdade, né? E a partir daquele momento, em 1999 mesmo, eu criei meu primeiro site na internet, historialivre.com, que até hoje aqui no meu nomezinho aqui do Google aparece ainda, História Livre / Marcos Faber ali, e eu fiquei com eu ainda tenho esse site, tá? Só que ele já passou por várias reformulações e tal. Mas eu sempre tive essa conexão, sempre tive esse desejo pela comunicação. Então, eu falei um pouco da revista ali, do site, só para situar, assim, o que foi me levando, né, até eu chegar nessa ideia de começar a trabalhar o cinema, assim. Porque eu acho que, acredito que boa parte dos que estão participando ou que vão ouvir essa ministração são professores, né? E sabe o quão difícil é tu trabalhar, apesar da facilidade da internet, do celular e computador, enfim, não ser uma coisa tão distante quanto já foi no passado, a gente sabe o quão difícil é trabalhar com isso, né? O celular é quase uma praga dentro de sala de aula, por exemplo. Quem dá aula sabe disso, né? Agora está até para ser aprovada em uma lei federal aí, proibindo, inclusive, o uso de celular dentro da escola, né? Não vai ser só em sala de aula, né? Uma restrição, acredito, maior aí, que está para sair aí, já está repercutindo nas escolas. Eu tenho muito aluno perguntando, até que ouve falar por causa das redes sociais sobre isso. Mas é uma ferramenta, né? O celular, ele é uma ferramenta. Então, hoje eu vou usar muita palavra celular, vou usar muita palavra cinema, tá? Mas é importante que quando eu falar cinema, não dá para levar tão ao pé da letra a palavra. Eu costumo usar cinema, mas eu vou falar de audiovisual de um modo geral, tá? Então, a produção de vídeos, né? Produção de vídeos. Só que eu uso a palavra cinema porque o projeto que eu tenho na Escola Oswaldo Camargo aqui, que é uma escola estadual aqui da periferia de Cachoeirinha, é onde eu realizo um projeto, que é um projeto que eu iniciei ali junto com um colega de escola, que no primeiro mês ele acabou tendo uma questão lá pessoal, ele teve que sair da escola e me deixou sozinho com o projeto. Eu convidei alguns alunos na época, né?
Bom, vamos começar pelo começo, né? Como é que começou isso aí? A escola que eu trabalho, ela, em 2022, estava fazendo aniversário, 40 anos da escola. E aí surgiu a ideia, agora, fazer um monte de projetos na escola e tal. E eu sempre amei o cinema, né? Desde criança, né? Eu vou no cinema desde que eu me conheço por gente, assim, eu tenho lembranças de ir no cinema desde muito pequeno, assim, né? Sempre fui ao cinema, né? E eu tenho um amor muito grande pelo cinema, eu gosto muito de cinema. Talvez se hoje eu tivesse 20 e poucos anos, provavelmente eu iria tentar entrar numa universidade para estudar cinema, né? É que a gente viveu em outra época onde até o acesso ou até a existência de faculdades de cinema era uma coisa muito mais restrita, né? Hoje, certamente, se eu tivesse a idade ali de entrar numa universidade, eu certamente iria colocar em primeiro lugar ali fazer cinema, né? Mas naquela época não era uma realidade, né? Então fui ser professor, olha que beleza, né? Fui estudar história. Mas, enfim. Mas o que acontece é que essa minha paixão, né? Eu sempre tive o desejo, tá, de trabalhar com vídeo, né? E aí eu, em 2019, ali com essa coisa também, principalmente depois, ali, a partir de 2019, mas principalmente a partir de 20, quando teve o coronavírus, teve a questão da restrição, né? A gente teve que ficar em casa, produzir muito material. Eu produzia muito material para os meus alunos em vídeo, né, em casa, nesse mesmo computador que eu estou usando agora. E aí eu produzia vídeos, dando aula, videoaula, né, eu postava lá no Classroom, eram aulas pelo Meet também, né, e aí eu fui pegando, né, um gosto por aquilo, comecei a editar, eu baixei um programa de edição, comecei a editar vídeos, e comecei a ver que aquilo não era tão difícil, assim, de tu produzir filmes, né, produzir um cinema, se fosse o caso, né, e aí, em 2022, surgiu essa ideia de projetos lá na minha escola e eu, cara, vamos fazer um documentário contando a história da escola. Só que fazer um documentário, eu até tinha uma época que eu queria muito produzir documentários, eu li muito material sobre documentários e tal, só que no momento, lá em 2022, não, eu já tinha mudado já de ideia, sabe? Eu queria ficção, já tinha me desligado até um pouco dessa ideia de querer simplesmente produzir um documentário. Mas surgiu a oportunidade de fazer um documentário. E eu agrupei ali um pessoal, eram 8 alunos que eu convidei para fazer parte do projeto, que eu pensei, né, de várias turmas ali. E aí eu coloquei para eles, olha, o que vocês acham? Daí, qual foi a primeira reação ali da gurizada? Ah, mas documentário, isso é muito chato, né? E aí o que eu falei? Não, mas não vai ser um documentário convencional. E aí, agora eu vou falar algumas coisas que podem depor contra mim, tá? Mas eu falei, se vocês já viram um filme chamado Bruxa de Blair, né? Mas para buscar ali alguma veia de interesse deles, alguma veia artística ali. E aí, claro, nenhum tinha visto ali, eles eram todos muito jovens. Curiosamente, o Bruxa de Blair é de 1999, né? O ano que eu fui ter acesso à internet lá atrás. Lá. E aí mas a ideia não era que eles vissem o Bruxa de Blair, nem nenhuma referência ao Bruxa de Blair, mas é que o Bruxa de Blair, ele é um filme que ele foi muito importante para o cinema, tá? Principalmente para o cinema indie, o cinema independente, né? Porque ele foi um filme que não usava técnicas apuradas, não, apesar dos dois diretores lá, os criadores, eles serem diretores de cinema, eles eram pessoas que amavam cinema, eles eram formados em cinema, né? Isso que eu quis dizer. Mas eles não tinham recurso, não tinham grana para fazer um filme. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as câmeras que eles tinham lá, recrutaram 3 atores que eles não conheciam, deram as câmeras para eles e disseram, a gente entra no mato e a gente vai assustar vocês pra caramba, se filmem sendo assustados, tipo assim, né, tinha um roteiro ali, e cara, isso foi um filme, assim, que revolucionou a ideia que se tem do cinema, aquele preconceito, não, cinema é isso, não, a partir de agora o cinema é mais do que uma grande produção de Hollywood ou um cinema francês, né? Ou, por exemplo, filmes italianos lá dos anos 70, que eu aprecio tanto lá. Né? Então, ele rompeu um pouco. E era aquela coisa, né? Eles mesmos filmavam, né? Então, era a filmagem em primeira pessoa. E eu disse para eles, vamos produzir um filme assim, né? O found footage, que é o nome da técnica, né? Não foi criada ali, mas foi popularizada a partir do Bruxa de Blair. E aí nós produzimos um filme assim, né? Então tinha o documentário, mas ele tinha uma história de ficção, que eram as lendas que tinham na escola lá, do criador, do
do cara que dá nome à escola, então a gente foi brincando lá, fez uma grande brincadeira, né, com o filme, foi uma grande brincadeira, eu tinha partes sérias, que era do documentário mesmo, mas tinha toda uma brincadeira por trás ali, que era da lenda, do fantasma que aparecia na escola, essas bobajadas assim, mas o filme, e aí a gente lançou o filme, né, botou no YouTube, passou na escola para os alunos, e cara, foi uma reação, o filme não é bom, tá, antes que perguntem, ele não é muito bom, não, mas ele criou uma comoção ali, o pessoal via aquilo e se identificava, se enxergava no filme, né? As pessoas, cara, eu conheço, olha isso que legal, olha a minha escola, olha o corredor, olha a minha sala, olha a minha professora, sabe? Nas entrevistas e tal. E eu vi o quão aquilo mexeu com as pessoas, né? E aí muitos alunos vieram me procurar, Sora, eu quero participar do projeto. Eu, cara, nem tem projeto, né? Não tinha um projeto ainda. Tanto que o nome do filme até é Projeto Terror, né? Porque era o nome provisório, né? Porque era um documentário, mas ele ia ser um documentário que não era verdadeiro, né? Era uma grande brincadeira. Na época eu li muito sobre essa coisa do chamado mockumentary, mockumentary, né? Que é o falso documentário. E a ideia foi essa, né? A gente misturou linguagens ali de cinema com uma brincadeira nossa lá. E o filme alcançou um certo sucesso, né? E aí um amigo meu viu o filme, cara, ele disse, cara, isso é muito, ficou muito bom, cara. Isso aí não vamos desperdiçar isso aí. Tem um monte de festival por aí que esse filme pode se interessar no teu filme. Cara, eu não levei muito a sério, assim, né? Mas ele insistiu com aquilo. E aí ele me deu um link lá, ó, entra aqui, tem um festival e tal. E aí eu entrei lá, inscrevi o filme, acho que em alguns festivais, assim, que ele me passou ali, que eram gratuitos, não precisava pagar para se inscrever. E aí nós participamos de 2 festivais com esse filme, que era um festival, o filme muito simplório, assim, né? Que eu usei o meu celular para gravar, né? E aí a gente participou de dois festivais em Portugal. Num deles a gente até ganhou uma menção ali honrosa e tal. E cara, aquilo mexeu comigo, né? Cara, então dá pra gente fazer uma coisa mais legal, mais elaborada do que isso. E aí eu conversei com esses alunos, os mesmos alunos, boa parte deles toparam o segundo ano, do ano passado, e nós fizemos um outro filme, que daí já tem uma pegada totalmente diferente, já é uma galhofada, assim, né? Mas aí eu vou projetar algumas coisas aqui, que é aonde o cinema ele atinge e como ele pode educar alguém, tá? E de novo, ó, quando eu falar cinema, eu uso muito essa palavra cinema, mas é o audiovisual, tá? Tanto que o meu projeto futuro para o ano que vem já é ter algumas alterações, trabalhar muito mais a questão de vídeos curtos, né? E não um filme de 20. É quando eu falo filme, então parece que é um negócio de 2 horas, né? Não, são curtas metragens. O primeiro teve 26 minutos, ficou exageradamente grande para o que dava para fazer. O segundo teve 14 minutos e o último agora tem 20 minutos, certinho, 20 minutos deu cravadinho ali. Então são curtas-metragens, né? Então a gente brinca com a estética do terror, né? Porque daí também tem uma coisa do cinema, tá? O cinema, de novo, cinema sempre como audiovisual, né? Mas tem ali a questão da estética, né? Então, o primeiro filme a gente usou muito a técnica do found footage, né? Usamos a ideia do mockumentary e tal, mas nós não tínhamos o entendimento ainda como trabalhar a imagem, como trabalhar a iluminação, como trabalhar a captação de áudio, né? Então tudo era muito precário. Então o segundo filme a gente tomou uma decisão, eu conversei com esses alunos, convidei outros a participar, descobri lá uma maquiadora, né, uma menina de 14 anos que é envolvida com maquiagem, virou a maquiadora oficial, né, e aí, tá, como é que a gente pode trabalhar maquiagem da forma mais interessante? E daí um aluno, zumbi é coisa que a gente pode fazer, se errar fica legal, entende? Se eu maquiar errado vai ficar legal. Beleza, zumbi. E aí, tá, mas qual vai ser a história? A história. Daí a história, qual era a história? O roteiro, né? Uma menina, na verdade a ideia não era necessariamente uma menina, acabou sendo uma menina, né? Mas um aluno que é pressionado por todos os lados, né? Ele é pressionado pelos pais, pressionado pela escola, pressionado pelo namorado, namorada, né? Pressionado por professores, tudo é uma pressão, amigos, tudo é uma pressão sobre ele. E ele vai explodir, ele precisa se livrar dessa pressão que ele sofre do entorno dele. E aí o que é o entorno? Os zumbis, né? Então a gente fez um filme muito nessa pegada, e esse filme a gente ganhou 3 prêmios, né, com ele circulou em festivais, eu sempre digo assim, em 3 continentes, né, porque a gente ganhou um prêmio na Índia, no Mayavaram International Film Awards, em Pernambuco, né, no Cinephiles Choice Award, e em Portugal, no
no Horror Unleashed, que é na cidade do Porto. Então nós ganhamos 3 prêmios, né, fora festivais que o filme passou daí só no festival. E aí, claro, daí a escola, opa, como assim, né? O que vocês estão fazendo aí? Que água vocês estão bebendo, né? A escola aqui no quintal, aqui de Cachoeirinha, a cidade já é uma cidade periférica de Porto Alegre, né? O que está acontecendo aí, né? A gente foi chamado para dar entrevista em rádio, aqui, rádios locais aqui da cidade. Nós temos aqui uma TV local aqui, que seria o equivalente à TV Cultura, né? Que é a TVE aqui, que é tipo a TV Cultura lá de São Paulo, só que aqui tem a TVE, a TV educativa. Ela foi até a nossa escola, fez uma reportagem com meus alunos, comigo, né, para saber o que estão fazendo aí nos fundos da cidade aqui, né, porque é uma área bem pobre, tá? E aí, cara, a gente, pô, esse é o caminho, né? Vamos trabalhar então essa ideia da estética do terror e vamos comunicar o que nós queremos, né? Vamos comunicar. A gente, o ano passado, por causa dessa repercussão, vem muita gente procura e quer ajudar, sabe? Quer ajudar, mas tipo assim, ninguém ajuda com dinheiro, ninguém ajuda com nada, né? Ajuda com ideias. Ah, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Um monte de gente dá ideias, né? Aí me disseram para inscrever o projeto nessas leis de incentivo, tudo, aí a gente me inscrevi em tudo que eu pude o ano passado lá, nada deu, né, não conseguimos nada, mas ainda assim, né, a gente vai aprendendo como produzir, como fazer os filmes, né, e aí esse ano eu investi uma grana, né, minha, né, quando eu falo uma grana é R$ 1.000, né, o ano passado a gente também investiu ali, mas esse ano eu investi sozinho, né? O ano passado até a escola nos ajudou tudo, mas esse ano eu disse, não, eu vou fazer. E aí, como eu inscrevi ele em alguns projetos, algumas licitações, a ideia era trabalhar com bullying, né? Então, a ideia do bullying. Só que, de novo, né? Eu estava falando lá com o professor e seus alunos lá, não sou simpático ao Corinthians, mas a torcida do Corinthians começa a falar, costuma dizer, né, que são um bando de louco. Então a gente acaba se sentindo um bando de louco, né? Eu nunca fui um artista, assim, mas a gente acaba pegando essa veia ali, principalmente quando tu tá com os jovens, né? Então eles ali, eles se empolgam muito, cara. O que tu fala, se eles comprarem, cara, eles te seguem, né, no que for, assim. Então eles compraram muito, é um grupo de 11 alunos, começou com 11, depois saíram 2, um menino precisava trabalhar, o outro se mudou, eles ainda não têm controle ainda sobre a vida deles, né? E aí eu coloquei mais 2, então às vezes acaba tendo esses percalços, assim. Mas, e aí a gente investiu e fez um filme, né? Só que, de novo, né? Estética, terror. A gente vai de novo apelar para o terror. E aí, ao contrário do que a gente tinha feito em outros anos, esse ano a gente fez pensando no público, né? Em quem vai assistir, porque a gente até então tinha feito coisas para nós, né? Os 2 filmes lá. E agora não, vamos um pouco além, vamos fazer uma coisa que a gente acredita mesmo que vai atingir, as pessoas vão gostar, né? E aí a gente lançou ele a semana passada, né? Ainda não, oficialmente ainda não produzimos, não passamos o filme na escola ainda, a gente vai organizar no início do ano um festival lá e vai passar o filme mais abertamente, agora estou passando para algumas turmas, mas o filme já tem tido uma certa repercussão ali, tá? Então agora eu vou deixar de falar tanto assim, sem mostrar aqui, né? Isso, na verdade, a minha ideia nem era falar tanto assim, era mais trabalhar aqui a apresentação, né? Porque aqui tem, então, ó, por exemplo, perfil dos alunos participantes, né? Por que foi escolhido cinema como ferramenta de ensino e os resultados parciais, que são essas participações em festivais, jornadas, prêmios, experiências na mídia e futuros projetos. E aqui, ó, meio que eu falei já sobre isso, né? Mas, por exemplo, ali, a questão dos festivais, jornadas, prêmios, experiência na mídia, isso tudo é uma coisa, assim, fantástica, cara. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, assim, não sei, né, se todos são professores, né, mas o quão é difícil, muitas vezes, é tu tirar um aluno da escola e levar ele a algum lugar e ele se apresentar, né, e o ano passado, esse ano, eu estou falando do Rio Grande do Sul, né, a gente teve a enchente, a gente teve aqui muitos problemas aqui no nosso estado esse ano, então até muitos eventos que iriam acontecer esse ano foram cancelados, né, ou foram adiados, enfim, uma série de questões aqui,
Mas o ano passado, principalmente, nós fomos a algumas jornadas acadêmicas, assim, jornadas acadêmicas, não, desculpa, jornadas pedagógicas, né, apresentar o nosso trabalho da Secretaria de Educação, porque aqui tem até um prêmio e tal, a gente não ganhou o prêmio, mas a gente foi longe, tá, a gente apresentou na nossa cidade, depois foi para a regional, e foi indo, e chegou num ponto lá, a gente bateu numa barreira e acabou, né, porque era uma mostra científica e a gente apresentando um trabalho de cunho artístico, né, e mesmo assim a gente foi longe lá na mostra, né, e também numa do CEPERS, que é o Sindicato dos Professores aqui do Estado. A gente também apresentou na jornada pedagógica e foi também, apresentou, foi muito legal. E a experiência dos alunos, assim, a forma como eles crescem com isso, é uma coisa assim, cara, é fantástico, tá? Eu sempre digo assim, eu já tenho 20 anos de magistério, e trabalhar com o cinema, trabalhar com esse grupo aí, eu já tive experiências fantásticas, tá? Tive mesmo, assim. Mas o que eu estou experimentando com esse clube de cinema aí, o nome do projeto é Clube de Cinema, né? Acabei nem falando direito. Mas é fantástico, cara. Eu nunca tive experiências tão saborosas e prazerosas ao mesmo tempo, né? A gente até adotou uma frase ali que é o slogan, que é meio que o mantra, né, do grupo, que é tão importante quanto chegar a um objetivo é a jornada que nós percorremos, tá? Eu falei fora de ordem, mas é meio que isso, tá? Então a gente tem um objetivo, mas a jornada para chegar no objetivo, ela é onde está o sabor do negócio, sabe? Quando ficar pronto, poxa, agora acabou, cara, só ano que vem, sabe? A reação até às vezes é negativa, assim, porque tu fica, mas agora só ano que vem. Porque a jornada é o prazer ali do negócio, tá? Então, projetos futuros eu falo um pouquinho depois, tá? O restante ali meio que eu já falei. E aqui, por exemplo, algumas imagens, ó, só para ter uma ideia, né, deles, ó. Esse aqui foi no início do ano passado, essas imagens. Então, esses aqui são os alunos que participaram do projeto. Essa menina loira ali de óculos, que está aqui em cima, do lado do mascarado ali, é uma menina que ela saiu da escola, né, no final de 2022, ela participou do primeiro filme, né, e ela entrou em contato comigo e disse, olha, esse ano vocês vão fazer o filme de novo? Eu disse, olha, até tô pretendendo fazer, mas ainda foi bem no início do ano, né, e ela assim, senhor, se o senhor for fazer, me chama. Eu disse, mas onde é que tu está estudando? Ela está estudando no Instituto Federal, tá? E aí eu, cara, entrei em contato, ela apareceu lá na escola e, e participa do filme, né? Então a gente tem esses casos aí, esse foi o ano passado, esse ano eu tenho duas alunas que não estão mais nesse. Uma foi minha aluna, saiu da escola e continua no projeto. E uma outra, de outra escola, uma escola particular, inclusive uma escola cristã aqui próxima, né, da cidade de Gravataí, uma escola que, curiosamente, eu dei aula lá também, uma escola que, eu não sei hoje, mas na época ela era por princípios bíblicos, né, que é a Escola Jerusalém, e essa menina é lá da Escola de Jerusalém, ela ficou sabendo do projeto e entrou em contato comigo e ela está ajudando ali, participou do filme também. Então aqui são algumas referências, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse material que está aqui, onde está o mouse, que está ali embaixo, é todo o equipamento que nós utilizamos para fazer o primeiro filme. Então a gente tem ali um estabilizador de celular, um microfone de lapela, uma extensão, uma lâmpada azul e um tripézinho ali. Foi isso que a gente utilizou para fazer o primeiro filme, tá? Então é bizarro, assim, né? E como eu disse, esse filme passou em 2 festivais em Portugal, né? Aqui eu botei o selinho de um deles, o Roland Lashet, que foi o que a gente foi um dos que a gente participou, que é em Portugal, tá? Na cidade do Porto. E aqui o pôster do segundo filme, que foi o do ano passado, e as 3 premiações que ele teve ali. Então, olha só, dá até para ler ali, ó, Projeto Zumbi 2023, o segundo curta-metragem do Clube de Cinema, participou de alguns festivais de cinema no Brasil, na Europa e na Ásia. Imagina, 3 continentes, né? Nessas experiências, o filme conquistou 3 prêmios. Daí tá ali, ó, Best Student Short Film. Foram todos eles como curta estudantil, né? Então a gente tem esses 3 prêmios aí, não nos deram dinheiro nenhum, não nos deram nada, mas cara, é muito bacana quando os pais, assim, ficam sabendo ou a repercussão que isso tem aqui na região aqui, né, porque isso meio que fica só na nossa região aqui, né. É incrível, assim, o pessoal não acredita. "Quê? Vocês ganharam prêmio na Índia? Como assim?", né. E aí um detalhe, né, como assim ganhou prêmio na Índia? Ele tem legenda em inglês e legenda em espanhol, tá. Então, isso o segundo filme. O filme atual, ele ainda não está legendado. A gente está trabalhando para isso, tá? Então, é uma questão bem importante também, porque depois eu vou falar que mais para frente vocês vão ver que tudo que dá para trabalhar com o cinema, porque por enquanto eu estou só
né, falando do projeto em si. Mas aqui, ó, esse aqui já é do filme atual, olha só, olha a quantidade de material a mais que a gente utilizou, né? Então tem ali, ó, o celular Samsung A51, que ainda é o mesmo que eu utilizo até hoje, tá? Para filmar, desde o primeiro filme, e que é utilizado como câmera, mas assim, a gente já tem 2 estabilizadores, tem lâmpadas coloridas, tem o microfone Boya, né, que é uma marca melhor, assim, né, então a gente já melhorou bastante o nosso equipamento, né, a ideia para o ano que vem é melhorar ainda mais, tá, então a gente vai aos pouquinhos melhorando, porque isso eu imagino, assim, né, e eu falo por mim mesmo, quando eu pensei assim, vamos trabalhar o áudio e vídeo, né, tá, e o equipamento, equipamento, como é que a gente vai ter equipamento? Bom, o principal equipamento é o celular para áudio e vídeo é o pontapé inicial, isso todo mundo hoje praticamente já tem, né, a questão é se tem com uma qualidade de captação de imagem boa e som, né, mas isso já existe, então não é mais um empecilho, né, tu ter a filmadora, digamos assim, ter a câmera. O restante é que daí é uma questão mais complicada, mas é algo gradual, tem que começar o projeto, se tu começar, tu consegue depois, né, ampliar os materiais, né, consegue depois, né, claro que vai ter que ter um investimento e infelizmente, né, o investimento vai ter que ser teu, né, não vai ser da escola, não vai ser de outro lugar, que é o meu caso, né. E aqui tem outras fotos, né, isso aqui tudo é do primeiro filme ainda. E aqui então, tá, e aí eu coloquei aqui alguns conceitos aqui pra gente avançar, alguns conceitos não, algumas questões, né. Primeiro, o que que é o cinema? Vamos conceituar o que é isso, tá. Parece tão banal isso, mas não é, tá. Porque o cinema, tipo, o que que é cinema, né? Isso eu pergunto para os meus alunos, o que que é cinema? Os que entram novos, né? E eles, cinema é um filme, né? Cinema é o espaço lá que eu vou, pago o ingresso. Não, cara, o cinema, ele pode ser entendido de 4 formas. O cinema, ele é uma linguagem, em primeiro lugar, né? Assim como a literatura, assim como o teatro, a música, ele é uma linguagem, uma forma de tu te comunicar, né? É uma expressão artística, então a gente vai encontrar isso é uma questão muito importante no cinema, muito discutida, porque a gente vai ver lá, vamos supor, o filme lá do Torrica, né, do Globo Filmes lá, ele vai dizer: "Ah, que filme horrível e tal", né, mas ele é uma forma de expressão artística. Ele pode não ser a ideal, né, ele não vai poder, ser comparado lá a um filme, vou dar um exemplo de um filme agora que é até meio polêmico, assim, mas é um filme esteticamente, visualmente muito bonito, que é A Substância, que é um filme tem uma questão ali, né, da história, enfim, que não é discussão, eu quero dizer que esteticamente, visualmente, ele é uma obra de arte, tá? A forma como ele é composto, o filme, tudo, visualmente ele é muito bonito, tá? Ele é uma obra de arte, tá? Não tô falando da história, né? Tô falando visualmente, tá? Então é uma expressão artística, tá? Mas também é uma ferramenta de manifestação de ideias e emoções. E aqui é bem interessante, porque o cinema ele lida tanto com a ideia, né, ele pode ser um documentário que vai tratar ali, né, de contar uma história verídica, por exemplo, mas ele também é emoção, né? O cinema, ele é emoção. Eu já cansei de ver filmes que eu me debulho chorando, né? Eu sou um cara que não chora fácil, assim, mas, cara, não tem como cinema, assim, pra me fazer chorar. Eu me lembro quando agora vai parecer estranho, né, mas eu fui ver isso foi há 20 anos atrás. Fui ver o Procurando Nemo. Cara, o filme que eu chorei pra caramba vendo Procurando Nemo, né. Vou ver o Irmão Urso, cara, chorava, assim, né, eu já sou, assim, meio vermelhinho, assim, cara, sai um pimentão com os olhos vermelhos, né, chorando vendo um desenho animado, né. Dizem que esse novo, Divertidamente é um filme emocionante também, né. Eu não vi ainda, mas dizem que é emocionante. E eu tô falando de desenhos animados, tá, pra ver, assim, daí vai dizer: desenho, isso é só um desenho, só uma animação, né. Mas isso é pra ver como o cinema, ou áudio e vídeo, né, ele é capaz de mexer com as nossas emoções, né, por bem ou por mal, né. Que nem eu falei ali da questão do terror, né, por que terror, por exemplo? Por que eu escolhi o terror? Tem vários motivos para isso, mas um deles é a nossa própria limitação para produzir um filme. A gente não tem capacidade de produzir um filme sério, entendeu? Seria ridículo o filme sério. Se eu fizesse comédia, eu não sou exatamente um cara engraçado, né? Meus alunos ali também não eram. Então, nos limitaria. Aonde a gente, como nós conseguiríamos comunicar o que nós queremos e as pessoas vão conseguir assistir sem parecer ridículo? Terror, tá? Então, eu sei que parece contraditório, mas é real, tá?
Porque os nossos filmes não dão medo, tá? Isso é importante. O terror, ele não necessariamente precisa dar medo. É a questão estética mesmo, a questão visual, de trabalhar a máscara, o monstro, né? Aquela coisa assim. É uma coisa, até na verdade, tá? Até um pouco, como é que eu posso dizer assim, infantil, tá? Porque é aquela coisa assim. Vamos dar um exemplo lá de uma novela da Globo, lá, que eu não vejo novela da Globo há milhares de anos, mas só para dar um exemplo, né? Uma novela das 9 lá, por exemplo, né? É muito difícil, se tu assistir ali, entender quem é o vilão, quem é o mocinho, né? Porque eles são muito parecidos, né? O vilão e o mocinho da história, ele é construído ao longo de vários capítulos, mas se tu sentar ali e ver um episódio, tu não vai saber definir muito bem. Tem um ator que geralmente faz o vilão, tem um ator que faz geralmente o mocinho, daí tu pode pegar isso e identificar. Mas eu quero dizer assim, o comportamento, os dois são sacanos, os dois mentem, os dois traem, sabe? Eles têm uma moralidade muito problemática ali. E então, muitas vezes te vê ali num filme, isso acontece também, torcendo para uma pessoa moralmente extremamente problemática, né? Então, o que que eu fiz ali com o nosso filme? É bem claro quem é o vilão, né? O vilão, eles usam uma máscara, um vilão vai rugir, né? Então, é uma forma de... Por isso que eu digo até infantil. Pode parecer que falar em terror é uma coisa que vai entrar em contradição, mas não, ali tu tem bem claro quem é o mocinho, digamos assim, né? E quem é o vilão. Mas continuando aqui, então, também é entretenimento, né? A gente, quantas vezes, né, chega em casa cansado, agora tipo 8 horas da noite, 8 e pouco, chega ali, bah, hoje chega, né, pra mim chega, vou só assistir uma sériezinha aqui, um filmezinho, só pra me divertir, tá passando um novo filme da Marvel no cinema, hoje não tem nada pra fazer, vou comprar uma pipoca ali, vou ver uma bobagem ali, vou chegar no final do filme e nem lembro mais o que eu vi. O cinema também é isso, tá? Também é isso. Então o cinema, ele é uma linguagem, ele é uma forma de expressão artística, ele é uma ferramenta de manifestação de ideias e emoções, e ele é entretenimento, tá? Isso é bem importante da gente ter sempre em mente, né? E, de novo, tá? Eu tô falando aqui cinema, mas a gente sempre tem que levar em consideração que eu tô falando do audiovisual de modo geral, né? E aqui, então, o cinema como sétima arte, né? Isso a gente ouve muito, assim, eu que sou apaixonado por cinema, desde sempre escuto cinema, a referência, cinema, o apelido, digamos assim, é a sétima arte. Mas por que ele é a sétima arte? Porque tem as 6 artes clássicas, né? Cinema, pintura, dança, música, literatura, escultura, arquitetura e teatro. Depois, né, tem aquilo que hoje se convenciona chamar a oitava arte, que é a fotografia, e a nona arte, que são os quadrinhos. Eu sou um grande leitor de quadrinhos também, né? Então, quadrinhos também se usa muito essa expressão nona arte, tá? Para os quadrinhos. Não como o cinema, né? O cinema é meio consagrado, assim, não sei se em outros países é também, mas no Brasil se faz muita referência à sétima arte. Mas onde é que eu quero chegar com isso, tá? Não é nem querer dizer que o cinema é uma das grandes artes, não é isso, tá? A questão toda é que todas essas outras 8 artes que estão ali, elas fazem parte do cinema. O cinema, ele é um aglutinador. O cinema, ele traz essas outras artes para dentro dele. Então, a pintura, meus alunos estão pintando parede lá. A gente vai fazer um cenário, eles estão pintando a parede, eles estão pintando o cenário, eles estão fazendo a maquiagem de alguém, né? O Murilo lá, que é um maquiador, senta alguém ali, ele faz uma obra, cara. A gente tira, a gente tem a fotografia também. Esse ano eu incluí muita fotografia, então a gente produziu pôsteres, né? Nós produzimos 8 pôsteres do filme. Então a ideia também era trabalhar essa coisa da estética, da imagem. Então ele vai lá, maquia, né? Então tem a coisa da pintura, a coisa da fotografia, né? A dança e a música, né? A gente tem no segundo filme, nesse último também, mas no segundo a gente fez ali uma luta, né? Que era um desejo de um dos meus alunos fazer uma cena de luta. Então assim, vamos fazer assim. Daí eu pedi para ele assim, então tu vai lá e monta uma coreografia. A luta vai ser a coreografia que tu vai montar. E ele fez a coreografia, é uma dança. Ele tem todos os símbolos, vai, faz. E a gente filmou, acho que 20 vezes a coreografia da luta e depois edita, bota vários trechos e ficou muito bacana. Foi uma das cenas do filme, esse do filme do ano passado, que foi mais elogiado assim pelo pessoal, que é essa coreografia, uma dança, né? Então a gente vê lá o Jack Chan, né? Que tinha antigamente lá. Cara, o Jack Chan ele tá dançando, cara. Aquilo ali é uma coisa incrível. Eu vou dizer que na época lá do Jack Chan e tal, eu achava aquilo nunca gostei disso, não gosto de filme de luta, coisa assim. Mas, cara, hoje tu olha para aquilo, cara, é espetacular, né? É espetacular, porque imagina o tempo que eles ficaram trabalhando aquela coreografia para que tudo dê certo,
né? Então, a dança e a música também entra com a trilha sonora dos filmes, né? O meu sonho ainda é ter uma composição original. O ano passado eu tentei muito isso. Tinha um menino que canta, ele grava funk, né? Daí vai pensar, pô, funk, né? Mas, cara, eu queria ter uma trilha original, e aí ele criou uma música, tudo, só que chegou na hora, ele ficou com vergonha, e ele não quis que entrasse no filme, né, a música, porque ele ficou com vergonha, vão rir de mim, né, e tal, e aí acabou não entrando, mas eu ainda tenho esse sonho de colocar ali uma trilha sonora original num dos nossos filmes. A literatura, né, com o roteiro do filme, a gente monta um roteiro mesmo, né, encadernado, bacana, esse ano eu encadernei para a gente ter, coloco as datas de quando foi cada coisa filmada ali, então a gente tem esse material. A escultura, a arquitetura e escultura ali, só para você ter uma ideia, a gente construiu 2 cenários esse ano, com um material que tinha na escola, lá jogado pelos cantos, nós montamos um quarto, tem uma cena do quarto, esse é o filme agora de 2024, tá? Ele tem uma cena de um quarto que nós montamos aquele quarto na sala de vídeo, aquele quarto não existe, nós pegamos classes, cobertores, fomos lá, pôsteres na parede, montamos um quarto, né? E olhando o filme, tu não diz. Talvez agora, essa pessoa sabendo, vai lá olhar, vai ficar tentando decifrar que aquilo não é um quarto, mas não é um quarto. Tem uma cabana, uma cena de uma cabana que não é uma cabana, é um espaço lá que a gente pegou telhas, madeiras lá e montou, e é incrível, né? A gente gravou 3 dias, a cena do quarto, que nós montamos um quarto, criamos um quarto, nós gravamos em 4 dias, é uma cena que não dura 3 minutos, dura 2 minutos e meio. Nós gravamos durante 4 dias aquela cena. E cada vez, e era assim, intercalavam, era sempre no nosso encontro nas quartas-feiras. Então a gente ficou um mês gravando. Então numa quarta gravou uma cena, na outra tá. Depois, isso aqui não deu, não vai dar para aproveitar, vamos regravar. Durante um mês. A gente gravou uma cena que dura 2 minutos e meio. Claro que a gente fica 1h30 só, né? Os nossos encontros lá para gravação. E o teatro não precisa nem falar, né? O teatro é o essencial ali do cinema, né? E a fotografia, né? Olha o meu gatinho passando ali atrás. A fotografia, os quadrinhos, o quadrinho é uma coisa que a gente usa pouco ainda, mas eu ainda também quero ampliar, que são os storyboards, né? Que são as cenas, principalmente cenas mais que tu precisa ter muito bem como tu vai filmar ela e tu criar antes o desenho, né? Então, o filme do ano passado eu cheguei a fazer, eu e um outro aluno, nós fizemos vários storyboards de algumas cenas, e esse ano a gente não conseguiu, tá? Esse ano a gente não conseguiu tocar isso. Mas entenderam, então, o cinema, isso que eu quero chegar, aí que é o ponto, tá? Ele lida com todas as artes, tá? Isso é uma coisa que muitas vezes não é entendido dessa forma. Mas o cinema, se eu fosse professor de artes, eu adoraria ser professor de artes, já dei aula de artes, inclusive, mas o cinema, ele engloba todas essas áreas da arte, tá? E depois aqui, então, continuando, né? Como utilizar o cinema, vídeo em sala de aula. Daí aqui são as possibilidades de uso, porque eu estou falando muito da minha experiência, né? Mas a minha experiência até agora foram esses 3 anos, 2022, 2023 e agora 2024. E a minha experiência sempre foi com um grupo, foi um projeto fora de sala de aula, mas eu estou montando junto com um outro professor, nas 2 escolas que eu leciono, eu estou tentando aplicar um projeto novo, que é de áudio e vídeo, daí é mais áudio e vídeo do que cinema, que é a produção de vídeos curtos. Então, qual é a minha ideia daí? E é aí que vem, eu acho, a maior contribuição que eu posso dar hoje, né? Que é a produção de vídeos curtos. Quando eu falo vídeo curto, é vídeo curto mesmo, sabe aquela coisa que a gurizada gosta dos shorts, do YouTube, ou TikTok, ou o Reels, né, do Instagram, aqueles vídeos bem curtinhos, ali, entre 1 minuto, no máximo 2 minutos, né, são vídeos extremamente curtos, que são editados, todo picado, né, a fala muitas vezes, e a minha ideia ali é a gente começar a levar o conteúdo de sala de aula para a produção de vídeos. Eu vou começar ainda, isso eu tenho um outro colega aqui que já comprou a minha ideia, ele já está pensando, que é da outra escola, não é da mesma que eu tenho o projeto de cinema, da gente começar, primeiro, eu vou apresentar lá, né, como eu já fiz esse ano, apresento o projeto para eles, passo os filmes, falo, né, dou uma oficina ali de cinema, mas a minha ideia daí é que a gente recrute alguns interessados ali,
vamos dar uma orientação a eles, e aí eu vou pegar, assim, por exemplo, né, eu também, uma coisa que eu não falei aqui, né, mas eu tive um projeto, esse meu colega, ele tem um projeto de rádio comunitária, tá, e eu, durante um bom tempo, trabalhei com ele na rádio comunitária com os alunos, é uma rádio comunitária aqui da cidade. Então ele já tem também um know-how ali da rádio, e a gente já tinha feito na rádio, um trabalho, isso faz um tempo já, foi ali em 2021, 22, que chegava para alguns alunos ali que tinham interesse em participar da rádio, eu disse: "Tá, vem cá, tu gosta de quê?". "Ah, senhor, eu gosto de andar de skate". "Muito bem. E o que que tu sabe sobre skate?". "Ah, eu sei isso, aquilo e tal". "Então tá, então vamos lá na rádio e tu vai falar sobre skate". E aquilo: "Como assim, eu vou falar de skate, senhor? Mas dá para falar de skate?". "Sim, vamos lá, vamos falar de skate". E aí a criatura chegava lá, nós entrevistávamos ela, durava ali 5, 6 minutos, né, a entrevista, porque ele também não conseguia, né, se expressar tanto tempo assim, e ele falava sobre skate, tá. Então a ideia desse projeto de produção de vídeo também vai ser começar assim, tá, a gente vai pegar ali: "O que que tu gosta?". "Ah, eu gosto disso". "Vem cá, então, tu vai prepara um texto que dure 1 minuto ou mais, né, 1 minuto vai ser ali meio que um norte ali, e a gente vai te gravar falando sobre isso". "Ah, mas eu tenho vergonha". "Não tem problema, a gente grava várias vezes, até perder a vergonha", né. Claro que a gente não vai obrigar ninguém a fazer isso, né. Então a gente vai começar assim, e e aí quando eles perceberem que eles conseguem se ver ali falando, que eles não são feios ou ridículos, como muitas vezes eles se dizem, né, e claro que tem muitos que já estão muito acostumados a lidar com isso, mas por incrível que pareça, tá, tem um percentual muito grande de alunos que não lidam bem com sua imagem e não gravam vídeos, não tiram fotos, sabe. Pode parecer uma contradição, mas isso é bem comum, tá. Então a ideia vai ser muito essa, então. E claro, migrar isso aos poucos, para que eles comecem a produzir os trabalhos deles, né, em áudio e vídeo. Tá? E aqui uma outra questão então, que daí vai um pouquinho além, que é sobre o cinema e educação, né. Como é que o cinema ele se relaciona com a educação. Então aqui eu coloquei ali, por exemplo, as artes visuais, as habilidades manuais, a eletrônica, iluminação, interpretação, a informática e computação e, claro, criatividade. A produção de vídeos, ela mexe praticamente com todos os sentidos, né, da pessoa que está ali. Eu sei que quando a gente assiste um filme, ou a gente vê um vídeo lá do, sei lá, TikTok que seja, né, um vídeo no YouTube ou uma palestra como agora, e a gente não tem noção do que é do quantidade de conteúdo que pode ter ali. Porque o que que a gente está fazendo agora, né, tem o meu computador aqui com uma tela, eu estou falando aqui com um fonezinho, né, mas eu estou só descarregando informação para vocês, é basicamente isso, né. Será que é a única e aí a gente muitas vezes, como professor, é o que nós reproduzimos em sala de aula, a gente chega lá e começa a tagarelar ou escrever no quadro, ou dar uma folha ou manda abrir o livro. Será que essa é a única forma de educação que existe? Né, será que não existem outras formas? É óbvio que existe, né, só estou trazendo algo óbvio, mas o quão importante pode ser tu trazer uma não só projetar o filme, porque assim, até uma que eu ia falar ali no início, porque o Ismael, quando a gente conversou ali, o Ismael até me falou assim: "Ah, tem algum texto de referência?". Eu vou dizer para vocês o quão difícil é tu encontrar material sobre produção de vídeo. Textos acadêmicos sobre isso, é muito difícil, pouca gente produz sobre isso, tá. Encontrar literatura é difícil, cara, e quando tu encontra ainda é caro pra caramba, porque não existe tanta produção, tá. Tu encontra muita coisa, assim, como trabalhar o cinema em sala de aula, daí tu vai pegar uma obra pronta, como trabalhar aquela obra pronta, que é uma coisa que eu já li muito sobre isso também, mas como produzir o filme, como fazer um cinema, como produzir audiovisual, é muito escasso esse material, tá. Hã, e é difícil encontrar, tá. E não é uma coisa tão difícil assim de fazer, como eu disse antes, por causa da tecnologia, da facilitação que a tecnologia está nos trazendo. Então aqui, por exemplo, ó, como as artes visuais, né, um professor de artes, como é que o áudio e vídeo pode ajudar um professor de artes? Olha aqui, maquiagem, pintura, montagem de cenários, figurino, iluminação, teoria das cores, entre outras possibilidades. Eu comprei, o ano passado eu usei muito lâmpadas coloridas, né, então a gente ia filmar, fazia iluminação com lâmpadas coloridas. A gente sentava lá e começava a discutir, essa cena aqui, qual cor vocês acham que combinaria com a cena?
Daí, eu acho que é verde, a rosa, né? Daí tem uma lá que só que tudo quer que seja rosa, né? Eu quero que seja rosa. Não, mas por que rosa? Mas porque é bonito. Tá, mas será que é só isso que a gente vai transmitir? Claro que a ideia da iluminação é embelezar a cena, né? Mas não pode ser só isso. O que que o verde significa? O que que o vermelho significa? O que que o azul vai significar, né? Então, a gente trabalhar isso, entende? É muito diferente de tu ter ali a lâmpada acesa na tua frente, tu ter várias lâmpadas acesas na tua frente, ou tu olhar para um papel lá com tudo coloridinho ali e querer que ele saiba, né, a teoria das cores. O cinema possibilita a prática disso. Tá? Tu colocar aquilo em prática, não só teórico. Eu acho que nós, como professores, principalmente quem é professor, né, mas de um modo geral, assim, quem é da nossa área de história ou das humanas, acaba caindo muito na teoria, né? Eu sou muito teórico, né? Às vezes a minha esposa ou até os meus alunos reclamam que às vezes parece que a gente, se deixar, fica falando sem parar, né? Mas o cinema, ele possibilita a prática, tá? E a nossa disciplina é uma disciplina muitas vezes difícil de ser colocada em prática, né? Dentro de sala de aula. E aí as habilidades manuais, como a criação e montagem de cenários e figurinos, esse ano a gente trabalhou muito com isso, confecção e idealização de roupas, cenários e maquiagens. A gente, esse ano, investiu muito nessa parte, tá? Da construção de cenário, da maquiagem, né? Sentar ali as meninas e os meninos também sentam ali e conversam. Eu dou muita liberdade para que eles cheguem aos vereditos deles, né? Sobre como fazer as cenas. Claro que eu tenho às vezes uma veia meio autoritária em alguns momentos, porque eu já idealizei as coisas na minha cabeça, dou uma liberdade para eles, depois eu convenço eles do que eu quero, né? Mas é porque muitas vezes eu já pensei bastante naquilo, né? Mas eu mesmo assim, eu escuto muito eles e mudo de ideia toda hora também, né? Eles têm uma participação muito grande nisso. A eletrônica e iluminação, a gente está lidando com muito equipamento eletrônico, né? A parte da edição do filme, por enquanto, tem sido só minha, tá? Mas eu ainda quero que alunos comecem a editar. Os vídeos que vão para a rede social, porque a gente também tem isso, tá? Eu falei pouco, mas a gente também tem ali as redes sociais, principalmente o Instagram. A gente tinha o TikTok, mas o TikTok deu uma abandonada agora. Mas o Instagram, então a gente coloca muito material ali que é produzido por eles, né? Daí acaba indo mais para lá, né? Porque o filme daí é mais fechadinho, né? Então não dá para estar, às vezes, colocando coisas aleatórias, a gente segue ali um roteiro. A interpretação, né, definição, dicção e oratória, socialização e, claro, atuação. Quando a gente dá entrevistas aí, falando sobre o projeto, a gente já deu entrevista em 3 rádios e na TV, né? Ou quando eles perguntam para os meus alunos ali o que o cinema tem ajudado eles, eles falam na socialização, falam que eles hoje se expressam melhor, hoje eles conseguem encarar um público, sabe? Eles meio que repetem. Eu nunca disse para eles que era esse o objetivo, mas essa é a primeira coisa que eles trazem. Olha, hoje eu me sinto uma pessoa melhor. Tem uma menina que até num cortezinho que a gente jogou aí numa rede social, esses dias eu revi ali, eu acho que está até no Instagram, que ela fala assim que ela se sente, como é que ela usou uma palavra agora? Cara, é porque assim, eles são carentes, tá? Olha, e ela, como é que ela falou, cara? Puxa, agora eu esqueci, mas ela falou algo assim: eu me sinto bem, é ali que eu me sinto bem. Ligou a câmera, eu me sinto bem, sabe? É incrível, sabe? E, e, e essa menina, ela se chama Ana Paula Gali, e ela é uma menina que ela é super tímida, ela foi a primeira pessoa que eu convidei a participar do projeto, e ela é a única que está desde o início, e ela é super tímida, assim, e aí eu falo coisas para ela, assim, ó, tu tem que fazer isso, tal, tá aqui o roteiro, a gente lê ali, passa a cena e tal, ela ensaia, dá tudo errado, ela erra tudo, cara, eu ligo a câmera, ela se transforma, ela vira outra pessoa, e cara, sai tudo perfeito, assim, ela é incrível, tá? Então, né, tu vê o que eles se transformam muitas vezes assim é algo fantástico, tanto que eu não abro mão dela, né? Eu digo para ela que ela é a sócia ali. Na verdade, eu tenho 5 alunos ali que eu digo que eles são sócios do projeto, que eu não abro mão deles, né? Então, informática e computação, né, entra um pouco ali na parte da eletrônica, né, com a questão dos efeitos especiais. Esse ano a gente fez uma explosão no filme também, né, a gente fez as máscaras, quer dizer, as máscaras não, a gente fez uma máscara, né, mas as luvas do personagem que aparece lá, foi tudo feito com látex, foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente fez um fantoche lá também que aparece, que é um bonequinho e tal.
E criatividade, né? Criatividade é a coisa mais importante aqui do audiovisual, de um modo geral, é a criatividade. Criatividade tem que estar o tempo todo, né? E aí entra aquela história do brainstorm, né? Sentar ali com eles muitas vezes, ó, o que a gente vai fazer? Agora no final do ano a gente terminou o filme, né? O último dia de gravação, tava todo mundo deprimido já, que não ia ter mais as gravações. E aí eu pensei, eu sei que é muito difícil vocês projetarem o que vocês vão fazer o ano que vem e tal, mas, cara, eu tô contando com todos vocês. E aí, Sora, mas é só ano que vem, não dá para começar antes, tipo assim, né? Então eles têm um envolvimento, assim, eles se sentem realmente parte daquilo. Eu sei que eu estou trabalhando com um grupo pequeno, né? São 11 alunos, mas o que eu quero mostrar com isso é que tu tá trazendo para eles possibilidades que não existem no dia a dia deles, né? O E como eu disse antes, assim, eu ainda sonho, né, com a gente levando isso para outras áreas, principalmente com a criação de músicas também para trilha sonora, mas eu quero ampliar muito mais isso. A ideia desse projeto de áudio e vídeo mesmo, e não só produzir curta-metragem, tem a ver também com explorar outras vertentes ali que a tecnologia nos permite com a criação de vídeos, né. E aí ali uma pergunta, né, quem pode fazer cinema, né? Quem pode fazer? Se eu aqui no quintal de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, estou fazendo cinema, e o cinema foi assistido na Índia, quem é que pode fazer cinema? Cara, qualquer pessoa pode fazer cinema, né? Eu até meio que, qualquer pessoa com celular na mão e uma ideia na cabeça, que é a frase famosa do Glauber Rocha, né, que é o maior cineasta brasileiro aí, que ele, lá nos anos 60 ainda, ele falou, né, que fazer cinema basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Só que quem é que tinha câmera em 1960? Ninguém, né? Ele tinha. Ele e meia dúzia de outras pessoas ali que tinham possibilidade disso, ou quem trabalhava numa rede de TV, né, tinha uma câmera. Hoje, a câmera tá aqui, ela tá no bolso de todos nós, né. Então a possibilidade de criação de vídeo, tanto que nós estamos aqui agora, né, em que momento da história da humanidade se poderia fazer uma conferência? A gente via em filmes lá 10 anos atrás, hoje qualquer pessoa pode abrir um meeting aqui e fazer, né. E aqui eu coloquei, algumas referências e aqui mostram, por exemplo, o quão difícil é tu ter material sobre isso, tá. É difícil mesmo, tá, tu não encontra muita coisa não. Até se vocês souberem de algum material que eu desconheço, por favor, me encaminhe, assim, links de compra que seja, né, porque é muito difícil de achar material teórico sobre a produção. Quando eu falo produção, eu tô falando produção em escola mesmo, né. Tu encontra produção de cinema, voltado para o cinema de um modo geral, mas não para trabalhar com adolescentes, né, ou para trabalhar em escola. Tu não encontra material sobre isso, é muito, muito difícil mesmo, tá. Mesmo no YouTube com vídeos é difícil de encontrar. Então eu coloquei aqui algumas referências, né, daí tem um livro, que é um livro que foi lançado agora, tá, eu cheguei a comprar ele, quando eu descobri o livro, eu comprei ele na pré-venda, só pra você ter uma ideia, que é o Manual do Jovem Cineasta. É um livro praticamente para criança, mas, cara, é tão difícil de encontrar material e ele é muito bom, cara, ele é muito bom para eu trabalhar com meus alunos. Mas ele é didático, exageradamente didático, tá? Ele é quase um livro para criança, mas ele é muito bom. Ele ensina, inclusive, a fazer efeitos especiais, coisas assim. Depois tem ali a pedagogia da autonomia, que é o que me norteia, na verdade, né, a prática pedagógica ali é norteada pela pedagogia da autonomia. E depois tem um livro ali, que é um livro bem clássico ali do Marcos Napolitano, que é Como Usar Cinema em Sala de Aula, mas daí ele está falando, mas dá para aproveitar muita coisa dali, mas ele está falando como usar o cinema pronto, né, trazer o cinema para passar em sala de aula. Só que ele tem toda uma introdução sobre a história do cinema, ele é muito bom esse livro, tá. É um livro que eu já tenho ele há muito tempo, já tinha lido ele há muito tempo. E depois eu coloquei aqui alguns, vídeos para ver como é difícil, tá, o material sobre isso, que eu peguei aqui alguns vídeos, que são vídeos que me ajudaram muito a ter coragem de fazer o filme, que que são 2 deles aqui são da Multirio, né, que é ligado à Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, né, que são entrevistas, na verdade, com professores que trabalham cinema ou audiovisual em sala de aula. São as entrevistas, eles dando as experiências deles, e são muito boas as entrevistas. Né, são todas ali, eu acho que os que eu coloquei aqui todos são professoras, inclusive, nenhum é professor homem.
Tem material até sobre isso, mas eu acho que os que eu coloquei aqui são professoras. E tem ali um vídeo, cara, que é um vídeo, assim, que eu confesso que é o que mais me fez ter a coragem mesmo de fazer um filme, assim, em escola, com alunos, que é aquele ali do Felipe Guerra, que é o Faça Seu Filme Quase Sem Dinheiro, né, que foi uma palestra que ele deu, tá no YouTube, tá no Fantaspoa, que é um festival aqui de Porto Alegre, é um festival de cinema fantástico, né? E o Felipe Guerra, esse é um cara que ele faz filmes desde os anos 90 ali. Ele fazia com filmadora de videocassete, VHS, né? Ele fazia filmes, ele fazia filme mesmo, não era nem curta-metragem no início, ele fazia filme de 1 hora e meia, assim. E os filmes, assim, horrorosos, assim, horrorosos. Mas ele se dava, cara, ele metia a cara, fazia, convidava os amigos dele, os familiares, e fazia filmes. E ali ele dá o depoimento dele e ele dá os caminhos de como fazer um filme. E aí ele coloca muitas coisas que eu comentei aqui, ele fala ali também. Eu até revi, porque isso eu vi lá atrás, né, essa palestra dele, e agora, quando eu estava separando o material aqui para conversar com vocês, eu revi, né, ali no dia, até eu botei a data aqui, ó, dia 18 de novembro, agora que eu revi, né, a palestra dele, e eu vi, cara, como eu me inspirei nesse cara, nesse vídeo, sabe, porque ele traz ali como produzir o filme, né, ele brinca ali, assim, ó, você não tem dinheiro, tá, mas por aí. Então, quem é que vai fazer o filme para você? Então, se você tem muitos amigos, e aí fica a dica, né? Se tu tem os teus alunos, né, que estão ali extremamente dispostos a fazer algo diferente do que é ficar sentado numa cadeira com uma classe na frente copiando alguma coisa ou respondendo questões ou ouvindo o professor falar, ou participando de uma aula, às vezes, mesmo que seja dinâmica, tu ali ligar uma câmera, levar eles para o pátio, levar eles que nem eu fiz lá, leva para o Matagal, atrás da escola lá, e agora a gente vai fazer um filme de terror. Como assim vai fazer um filme de terror? E aí, claro, né, como eu disse, o terror é a estética, a ideia é outra, né? A gente trabalha ali uma ideia, né, por trás. E a ideia, por mais que a gente muitas vezes não tenha a capacidade de fazer aquilo ficar tão claro no filme, eu me lembro que eu conversando numa entrevista que a gente deu na rádio, né, daí o cara perguntou, mas terror, como assim, né? E aí eu falei, olha, a ideia é essa, o filme é isso aqui. E o cara, mas que legal. E eu disse, eu só não sei se a gente vai conseguir transmitir essa ideia no filme. Mas a ideia é essa, né? Se nós vamos ter capacidade de realmente as pessoas entenderem o que a gente quer, eu não sei. Mas que nós estamos fazendo isso, estamos. Né? Então o cinema, cara, o áudio e vídeo é uma coisa que ainda precisa ser explorado, tá? Não é explorado ainda suficientemente. Como eu disse, ainda há um preconceito muito, muito grande em escolas sobre o uso de celular, e eu não tiro a razão de quem tem o preconceito, porque ele é problemático mesmo. Mas, cara, a gente não pode ficar de braços cruzados fingindo que não existe o áudio e vídeo, que não existe celular. Eles estão produzindo constantemente vídeos, cara. Se alguém tem que ensinar eles, então, minimamente, como usar isso para o bem, tá? Ou não também, mas, entende? Produzindo eles estão, né? Então, eles precisam de uma orientação. Até aquele resumo que eu fiz ali, eu coloquei, né? No mundo que a gente está vivendo, a deturpação das informações aí via redes sociais, via tudo, na verdade. Os nossos alunos, eles precisam de uma orientação, eles precisam que alguém ali, no mínimo, diga para eles como fazer, então. Vocês querem trabalhar, conversar com essa gurizada, e o que tu vai encontrar de gurizada dizendo que quer ser youtuber, que quer ser instagramers ou tiktoker. Cara, eu encontro, é mato, né? Mas eles sabem o que eles estão fazendo? Claro que não, nem eu sei. Mas eles precisam de alguma orientação, né? Eles precisam disso. E eu acho que a escola peca muito nesse sentido, tá? E eu acho que esse meu projeto, ele não surgiu com esse objetivo necessariamente, mas ele acaba se tornando, tá? E eu espero que pelo menos deixe uma fagulha aí para o pessoal que vai assistir ou que está assistindo, de interesse, né, de trabalhar com cinema, de explorar o audiovisual, né, e eu abro para quem tiver alguma questão, alguma coisa aí para contribuir, falar, mas eu acho que era isso.